seja bem-vindo ao Conexão e Carreira. Estamos começando a nossa edição hoje, direto da cobertura do Promenade Sorro. Pense em um lugar aconchegante, muito bem localizado para você se hospedar. Aquele espaço ideal também para você realizar o seu evento é aqui no Sorro. E hoje nós vamos conversar sobre o assunto entrevista de emprego. E você deve se perguntar, como me comportar na entrevista de emprego? O que falar, o que não falar, como me vestir? Essas e outras questões são sempre dúvidas dos candidatos e nós queremos ajudar você a saná-las com o apoio de uma profissional que é psicóloga, atua em RH, a Brena Tavares. Vamos então para esse bate-papo super agradável. Vem comigo! Vamos então conversar com a Brena. Gratidão, Brena, pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Obrigada a você, Josiane, obrigada à Plena TV por essa oportunidade e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Brena, vamos começar por uma questão sempre levantada pelos candidatos, que é a seguinte: eu faço entrevistas de emprego, mas nunca sou aprovado. Afinal de contas, diante da sua experiência, por que você acha que um candidato não é selecionado no processo seletivo? Bom, eu acredito que é um conjunto de fatores. Raramente a não aprovação de candidato se dá a um único fator específico, isolado. Mas eu posso falar, principalmente, destacar a questão do comportamento e da atitude do candidato ao longo do processo seletivo, desde o primeiro contato até o final do processo, o após a entrevista. Então, é uma série de fatores que a gente vai somando, a gente vai percebendo e avaliando ao longo do processo que ajuda ou não a aprovação desse candidato na vaga de emprego, né, para assumir essa oportunidade. E tem muito em relação à atitude positiva do candidato, ao comportamento dele, ao interesse que ele demonstra na vaga, no processo seletivo em si, e o quanto ele também se encaixa, aquele perfil comportamental, aquele perfil de valores e aquele perfil de profissional dentro daquilo que a empresa está precisando no momento. Então, é um somatório disso tudo. Exato. Agora, Brena, você falou com a gente sobre o primeiro contato. A primeira impressão geralmente é a que fica. Então, o candidato precisa ter todo um cuidado quando o RH faz aquele primeiro contato, que em geral é pelo telefone, e como esse candidato deve se comportar? De que maneira ele deve atender a essa ligação? Como ele deve falar? Enfim, como é o comportamento esperado desse candidato nesse momento? Bom, assumindo que o candidato realmente tem interesse nessa vaga de emprego, nessa oportunidade, né, o ideal é que ele demonstre esse interesse, esse entusiasmo logo no primeiro contato. Então, uma vez que ele atende o telefone e percebe que é o RH de uma empresa com a qual ele está falando, o ideal é ele se mostrar aberto, se mostrar solícito a dar as informações que estão sendo solicitadas, se mostrar interessado em saber mais sobre a vaga, sobre a oportunidade, se ficar dúvidas ao longo do contato, que ele possa fazer perguntas, que as perguntas que ele faz também ao longo desse primeiro contato no telefone já demonstra um interesse a mais dele em relação à vaga e à empresa, ser educado, não utilizar de muitas gírias, evitar estar em lugares onde tenham coisas que desviem a atenção dele. Às vezes já teve situações de eu ligar para a pessoa está dirigindo. O RH, o recrutador, ele vai entender se a pessoa virar e falar assim, olha, no momento eu estou dirigindo, posso ligar daqui a uns 5 minutos, retornar a ligação para poder falar com mais calma. Então, o ideal é que ele avalie se ele está pronto para poder conversar com o recrutador naquele momento, responder todas as perguntas de forma sincera, transparente e tirar as dúvidas que ele tem em relação a esse primeiro contato, que pode ser ou não um convite para uma entrevista, mas que ele se mostre solícito, aberto e interessado nesse primeiro momento. Isso aí, primeiro que não deve nem atender a essa ligação se estiver lá no volante, né, minha gente? E atendendo, né, que já é algo errado, por favor, né, é até um dever nosso, enquanto recrutadores, de ligar no outro momento, com certeza. Agora, a gente precisa de encontrar candidatos que sejam cheios de energia, de entusiasmo, não é mesmo, Brena? Que se mostrem realmente interessados, com garra, com vontade de participar da vida corporativa ali daquela empresa, não é mesmo?
Sim, com certeza. Na verdade, essa é a primeira característica que a gente já avalia, até acho que inconscientemente a gente avalia nos candidatos. Essa energia que o candidato passa para a gente já no contato telefônico e ao longo do processo seletivo, seja por Skype, seja presencial, essa energia, esse entusiasmo, esse querer, isso já é uma coisa que contamina positivamente. E aí a gente tem aquele sentimento, poxa, eu quero trabalhar com essa pessoa no dia a dia, eu gostaria de ver essa pessoa trabalhando aqui na empresa. É esse tipo de contágio positivo que a gente espera do candidato. É verdade. E, Brena, tem uma outra coisa também. Antes, propriamente, da entrevista, a gente pode dizer que tem um momento anterior, tem um momento da preparação para essa entrevista. E que etapas, como é essa preparação, esse treino para chegar na entrevista e conseguir realmente ter uma boa performance? Bom, acho que primeiro de tudo a pessoa tem que acreditar que ela é capaz de participar desse processo seletivo e de ser selecionado para a vaga. Se ela já for confiante, se ela já for desde o primeiro momento se colocando dessa forma, eu sei que eu consigo essa vaga, eu sei que eu posso ser selecionada, eu sei que eu sou capaz, isso já vai dar nela uma energia a mais para poder encarar o processo seletivo como um todo de uma forma muito positiva, para cima, motivada e interessada, entusiasmada. Então, toda essa questão da energia já começa desde aí, desde o como ela se vê diante dessa oportunidade, dessa vaga de emprego, ou as vagas às quais ela está se candidatando aí e que estejam surgindo no mercado de trabalho. Depois vem a questão do autoconhecimento. Tem muita gente que procura ensaiar as respostas certas, tenta ensaiar, eu acredito que eles vão me perguntar isso, então se eles me perguntarem isso, eu já vou dizer aquilo, e tenta trazer, talvez, se preparar para uma entrevista perfeita. Isso não existe, até porque a entrevista é uma coisa que é construída no momento. O recrutador ele já sabe o que ele vai querer explorar do candidato, mas é uma conversa que vai sendo construída, né? Então, não existe uma entrevista 100% engessada do início ao fim. Então, também não tem como esse candidato se preparar para uma entrevista que ele nem sabe como vai ser. O ideal é que ele se conheça, que ele saiba seus pontos fortes, os pontos a melhorar, aquilo que ele tem de positivo que ele pode agregar para aquela vaga, para a empresa. Então, é importante que ele também conheça sobre a empresa, para que ele possa dizer como ele pode agregar para aquele clima, para aquela cultura daquela empresa, para aquela área, para aquele negócio específico. A vaga em si, como ele se encaixa nessa vaga, que requisitos ele atende, se tem requisitos que ele não atende, mesmo assim ele foi chamado para o processo, mostrar que ele pode desenvolver e ele realmente avaliar se ele pode desenvolver aqueles requisitos ou não, se são coisas que ele é capaz de aprender e desenvolver ao longo da prática profissional. Então, essa preparação é referente ao autoconhecimento. Uma vez que a pessoa se conhece, ela vai estar segura o suficiente para responder tudo que for perguntado durante a entrevista. O papo tá bom demais. Fica aí do outro lado, a gente volta já já. Dona Moça apresenta sua coleção Primavera-Verão, cheia de charme, conforto e estilo. Visite a nossa loja, Rua Alvarenga Filho, 55, telefone 99913-7424. Instagram, Loja Dona Moça Campos. Se encha de tendência com a Dona Moça. Olá, eu sou o professor Randall, diretor do curso Margel. Queria fazer uma apresentação do nosso curso para você. Nós temos preparatório para concursos públicos, com foco em uma preparação muito ampla, voltado para concursos de nível médio e também nível superior. Temos também o preparatório para o IFE, cuja preparação é específica para alunos de 9º ano, para alunos que estejam cursando o ensino médio ou ainda que já tenham terminado o ensino médio, mas que querem ingressar em um dos cursos técnicos no IFE. Além disso, nós temos pré-vestibular e o pré-ENEM. Em 2020, uma novidade, pré-militar específico para diversas carreiras militares, curso Margel. A melhor direção para quem procura aprovação. Vem com a gente. Realizarte Design. Móveis planejados, modulados e convencionais. Decorações em geral para sua casa e escritório. Cortinas e persianas, tapetes, papel de parede, estofados, colchões e adornos.
Em Campos, Rua Barão de Miracema, 298, Centro. Telefone 2726-4138. Acesse o Instagram Realizarte Design. Realizarte Design, decoração com estilo e personalidade. Estamos de volta com Conexão e Carreira, conversando com a Brena, essa psicóloga e profissional de RH que está nos ajudando com o tema entrevista de emprego. Brena, uma outra dúvida do candidato é a seguinte: afinal, posso fazer perguntas para o recrutador ou devo ficar caladinho o tempo todo na entrevista? O que você diz? Não só pode, como deve. O recrutador, na maioria das vezes, encara isso até como um interesse do candidato em realmente já se ver naquela vaga, naquela empresa, de tal modo que ele tem curiosidade e ele quer saber mais. Então, isso é visto de forma muito positiva. É importante saber o momento, é importante que o candidato aguarde o momento certo para poder fazer a pergunta. Eu sempre recomendo que, nesse sentido, o candidato aguarde até o final, porque, de repente, a própria pergunta dele vai ser respondida ao longo da entrevista. Então, às vezes, ele já tem uma pergunta sobre a empresa, sobre a estrutura, sobre a equipe com a qual ele estaria trabalhando, e o recrutador, na hora que ele está conversando, ele já apresenta essas respostas. Então, ele pode aguardar no final. A maioria dos casos, o recrutador ele abre para perguntas no final, e se não abrir também, ele pode perguntar educadamente se eu posso fazer alguma pergunta, posso tirar alguma dúvida, e nesse momento, sim, esclarecer as dúvidas dele sobre a empresa, a estrutura, a vaga em si. Ele pode ficar à vontade para fazer as perguntas que ele achar pertinente e aquelas que ele tiver curiosidade naquele momento. Então, Brena, afinal de contas, também a gente tem aquela questão assim, através dos recursos, das ferramentas de entrevista presencial, ou dinâmica de grupo, testes psicológicos e outras ferramentas, assessment e por aí vai, o que o psicólogo ou o recrutador deseja descobrir da parte do seu candidato? Ele está ali para apurar exatamente o quê? Bom, ele está ali para avaliar se o candidato possui, primeiramente, acho que básico é se ele atende os requisitos técnicos da vaga. Uma vez que isso já é coberto, muitas das vezes até na análise do currículo a gente já consegue avaliar essa parte técnica e na entrevista a gente vem confirmando essas informações. Tem muito da parte comportamental, que aí eu falo que é realmente a estrela do processo seletivo em si, é aquilo na qual a gente se debruça e dedica mais tempo de avaliação. Então, através dessas ferramentas, como você falou, de todos os testes, atividades realizadas, dinâmicas de grupo e a própria entrevista em si, a gente visa avaliar se o candidato possui o comportamento, a atitude, as competências comportamentais que são necessárias para ele atuar naquela área, naquele setor, junto com aquela equipe. Isso é uma coisa que dificilmente o candidato vai conseguir adivinhar. Será que eu possuo as competências comportamentais necessárias para aquela equipe, para aquela empresa naquele momento? Ele pode, sim, pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre aquela equipe, conversar com pessoas que ele conheça daquela empresa, para sentir um pouco de como que é o clima e se ele se encaixa, se ele, inclusive, quer trabalhar naquele cenário, naquela cultura, mas isso vai muito dele ser também transparente e sincero durante o processo. Então, conforme ele vai mostrando transparência, coerência nas atitudes e no comportamento dele ao longo do processo seletivo, isso vai trazendo para o recrutador uma segurança de que aquela pessoa está sendo autêntica e de que aquilo que foi avaliado realmente vai se confirmar no dia a dia. Uma outra questão, Brena, é voltada à entrevista online, que também é uma outra proposta que geralmente acontece por diversos motivos, inclusive para otimizar o tempo, poupar recursos, enfim. Como esse candidato deve se comportar numa entrevista online? Bom, ele tem que se preocupar em relação à postura dele, assim como ele estaria participando de uma entrevista presencial, ele tem que também se portar de forma profissional, já imaginando que ele estaria no ambiente de uma empresa participando de uma entrevista. Mesmo ele estando no conforto da casa dele, ele tem que procurar um local adequado para poder realizar essa entrevista, seja na casa dele ou seja em algum outro local que ele tenha acesso ao computador e à internet. É importante ele estar num local
local tranquilo, isento de barulhos que possam atrapalhar ou tirar a atenção dele ou do próprio recrutador durante a entrevista. É importante que ele cheque a câmera, o áudio antes da entrevista, para que durante a entrevista não tenham problemas referentes a isso. Isso é um dos fatores que prejudica bastante, principalmente essa primeira conexão que é estabelecida geralmente através da entrevista online. Então, ele tem que se preocupar com o ambiente, tem que se preocupar com a forma como ele também está se portando. Não é porque ele está em casa ou em algum outro lugar confortável que ele tem que fazer a entrevista sem camisa, por exemplo. Isso já aconteceu, deitado na cama do quarto. Então, nós temos alguns casos de pessoas que já, por essa falta de postura inicial, já nem seguiram no processo seletivo, porque a gente viu que não teve nem o menor interesse de se preparar e de se portar da forma correta para participar dessa entrevista. Então, ele tem que demonstrar como ele seria num ambiente de trabalho, mesmo estando numa entrevista online. Então, esse é o Conexão e Carreira, e aqui o nosso objetivo é ajudar você a se desenvolver para que você tenha mais alto valor no mercado de trabalho, se destaque enquanto profissional. Então, continue voando muito alto, sempre coladinho com a gente. Até a nossa próxima edição. Tchau, tchau!